Olá, queridos amigos, olá, queridos líderes, especificamente líderes do ciclo do discipulado. Queremos dar as boas-vindas a vocês. Agora estamos já na lição número 13. Estamos terminando essa jornada de gravações relacionadas com o ciclo do discipulado. E vocês têm aprendido, nós temos aprendido muitas coisas relacionadas com o crescimento espiritual. Agora, depois desta lição que nós estamos terminando, nós vamos introduzir uma nova lição, que é a fase 3, Ministério para Todos. É aqui que nós vamos aprender a desenvolver nossos dons espirituais, nós vamos inserir nas ações principais da igreja, no trabalho missionário, e, sem dúvida, este projeto será uma bênção. Assim que, terminando este projeto, esta fase, vamos passar a uma fase 3 para seguir crescendo em nossa fé e nossa espiritualidade. Agora vamos entrar na lição número 13. E o título da lição é O Discípulo e a Missão. E para comentar esta lição, está conosco mais uma vez o pastor Everon Donato. Muito obrigado por estar conosco e foi uma bênção participar deste projeto da lição do ciclo do discipulado. Pastor, uma alegria mais uma vez. E realmente foi uma bênção para mim, e eu sei que tem sido uma bênção para os professores também, esse programa sobre o esboço da lição para o ciclo discipulado. Vamos fazer uma oração e vamos já iniciar o desenvolvimento do nosso esboço. Por favor, pastor. Obrigado, Senhor, porque até aqui sentimos a Tua companhia. Permita que cada novo discípulo continue crescendo na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Conta que certo dia um fósforo disse a uma vela: "Eu tenho a tarefa de acender-te." Assustada, a vela respondeu: "Não, isto não é possível. Se eu for acesa, os meus dias estarão contados. Ninguém mais vai admirar a minha beleza." O fósforo então perguntou: "Tu preferes passar a vida inteira inerte e sozinha, sem ter experimentado a vida? Mas queimar dói e consome minhas forças", sussurrou a vela, insegura e apavorada. "É verdade", respondeu o fósforo, "mas este é o segredo da nossa vocação. Nós somos chamados para ser luz. O que eu posso fazer é pouco. Se não acender, perco o sentido da minha vida. Existo para acender o fogo. Tu és uma vela. Tu existes para iluminar os outros, para aquecer as pessoas. O propósito da igreja é para servir, para salvar. O propósito das pessoas que são salvas é para transmitir e com sua luz iluminar seu redor." O foco da lição desta semana é reconhecer que o cumprimento da missão é uma das principais características dos discípulos de Jesus. Vamos passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Essencialmente, em que consiste o mandato de Jesus para todos os seus discípulos? O mandato de Jesus para seus discípulos está em Mateus, no capítulo 28, do verso 18 ao 20. Esse é um verso clássico, mas ele é a base para entender qual é a missão que o Senhor Jesus confiou à sua igreja. Em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Está escrito assim, pastor: "Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século." Qual é o grande mandamento de Cristo aqui? A grande comissão de Cristo aqui é o fazei discípulos. Bom, no português, nós temos às vezes aqui uma certa dificuldade de compreender, porque aqui no português foi traduzido como imperativo o ide.
No entanto, quando vamos à língua original grega, existem 3 verbos auxiliares que estão no particípio, o ide, o batizar e o ensinar. O único que está no imperativo é o fazei discípulos. Em outras palavras, este é o imperativo de Deus para a sua igreja. Deus espera que a sua igreja exista para isso, para fazer discípulos do Mestre Jesus. Em resumo, a grande comissão não é uma grande opção para quem aceitou o chamado de Cristo das trevas para a luz. Se eu aceitei esse chamado, eu tenho esta comissão para realizar em minha vida. E como que acontece esse processo do discipulado? Qual é a forma? Ok, eu sei, Deus me chamou para fazer discípulos. E agora, como eu faço? Bom, esse processo de fazer discípulos, ele acontece, em primeiro lugar, por meio do exemplo. A nossa vida fala mais alto do que as nossas palavras. Bom, há um pensamento que diz assim, alguém falou, seja a mudança que você quer ver no mundo. Em outras palavras, pelo meu exemplo, eu atraio pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Agora, uma vez que eu testemunho com a minha vida sobre quem é Jesus, agora eu devo começar através de um processo relacional com essa pessoa. Já ganhei a sua confiança, inspiramos confiança, agora vamos abrir a palavra de Deus para essa pessoa, vamos ensinar essa pessoa o que Deus pede de um discípulo. Então, a primeira coisa é a influência. Então. Influência. Eu influo através do meu exemplo. A segunda coisa, então, agora tenho que ter iniciativas para aproximar essa pessoa de Jesus. Porque discipulado não é como se prega nos livros de afora que eu tenho que fazer um discípulo para mim. Na Bíblia, nós fazemos discípulos para Cristo. Para Cristo, né? Então, se eu não tenho o dom de, por exemplo, dar estudos bíblicos, eu então estou fora desse plano de poder fazer discípulos? Uma pergunta que muitos se fazem. Muito interessante essa pergunta. Algumas pessoas têm essa compreensão equivocada e pensam assim, eu não posso fazer discípulos porque eu não sei dar estudo bíblico. Eu não posso fazer discípulos porque eu não sou um pregador. Eu não sou um grande orador. Eu não posso fazer discípulo porque eu não sou um conferencista. Bom, esse é um equívoco. Para fazer discípulo, veja, o chamado de Cristo é para que todo aquele que foi batizado, que ele agora faça novos discípulos. É um ciclo. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui para mim? Independente do meu dom espiritual, eu devo fazer discípulos. Agora, nesta tarefa de fazer discípulos, usando o meu dom espiritual, eu vou potencializar o trabalho ou a tarefa de fazer o discípulo. Então, se eu, por exemplo, sou uma pessoa que não sei dar estudos bíblicos, mas eu tenho o dom de amizade, tenho muitos amigos aí no bairro, então eu posso fazer esses amigos levar para uma classe bíblica, ou levar para, talvez, a igreja na Semana Santa, levar para alguma atividade missionária da igreja, mas estou fazendo isso sempre. Em Atos Não é que eu faço, às vezes, uma vez, depois deixo e já fui a cumprir minha missão. E a missão não é um assunto que eu tenho que fazer algumas vezes, é meu estilo de vida, não é assim? Claro, em Atos 1:8, a Bíblia fala que o Senhor Jesus nos chamou para sermos suas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Isso quer dizer que independe de qualquer dom espiritual. Para ser testemunha de Jesus, eu sou através do meu estilo de vida, representando o caráter de Cristo. E isto é para todos os chamados. Então, esse processo do discipulado pode variar, não varia em sua essência como talvez princípio fundamental. Influi nos demais, influi o reino de Deus nos demais. Mas a metodologia pode mudar de um para outro? Claro, você pode utilizar-se de várias metodologias para se aproximar de alguém. Mas uma coisa é certa, o cristão precisa ser intencional. Veja, Jesus ele foi intencional quando ele disse assim, portanto, saiam e façam discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Em outras palavras, eu preciso ser intencional nessa tarefa. Não é alguns, então, são todos. São todos. Não deveria ser apenas de forma casual, tem que ser intencional.
E não tem que ser tampouco como um dever, tem que ser como um querer, porque o gostômetro está aí, né? Eu gosto de fazer isto, mas não gosto de fazer isto. Mas para fazer a vontade de Deus, para testemunhar de Deus, eu tenho que gostar, não tenho que ser, Deus manda, eu tenho que fazer. Tem que ser também um assunto que Deus coloque no meu coração. Por isso que acho que os melhores missionários não são aqueles que fazem o que tem que fazer, porque assim manda a igreja, assim manda Deus, sino aqueles que fazem com prazer. As pessoas veem seus olhos brilho e eles se impressionam com a vida dessa pessoa. Não é um assunto que eu faço por dever, sino com muito amor. Não é assim? É o amor que motiva cada pessoa a sair em busca de um novo discípulo, para salvar vidas. Quando a gente vai em João 3,16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O resultado do amor, né? Resultado do amor. Então, o grande missionário da Bíblia é Deus, porque através do seu Filho, Jesus veio como um grande missionário, veio para salvar, veio para fazer discípulos. Então, alguns até chamam de a missio Dei, a missão de Deus. E Deus é o grande missionário, é o missionário por excelência. E se Deus é esse grande missionário por excelência, como devem ser os discípulos do Senhor? Vamos a passar agora à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. O que podemos nós aplicar desta lição da missão, do discipulado na vida de cada um de nós? Primeiro, nós não somos discípulos apenas por um tempo, somos discípulos sempre. Em segundo lugar, nós não fazemos o discipulado, algumas vezes também nós fazemos discipulado permanentemente, porque influenciamos, não algumas vezes, sempre, para o bem ou para o mal. O discipulado não é um assunto que tem que ser feito casualmente, tem que ser um assunto intencional. Não podemos nós achar que se dar a oportunidade eu faço. Nós temos que orar intencionalmente por pessoas. Nós temos que trabalhar intencionalmente por pessoas. Segundo, os meus dons. Deus deu dons a todos para testemunhar. Qual é o teu dom? Qual é aquele dom que você tem de Deus para poder trazer as pessoas aos pés de Jesus, para fazer discípulos? Deus te use. Deus possa ser magnífico em tua vida para realizar este trabalho conforme a sua vontade. Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Após de terminar o estudo desta lição, eu só tenho uma coisa no meu pensamento: nós crescimos espiritualmente. Nossos alunos cresceram espiritualmente. Uma das coisas que nós celebramos muito nas igrejas é o aniversário. Às vezes celebramos algumas atividades, um ano mais de vida da igreja, enfim. Mas o que mais se tem que celebrar na igreja é o crescimento espiritual. Pessoas que não liam a Bíblia, agora leem. Pessoas que não cumpriam a missão, agora cumprem a missão. O objetivo de todos os líderes da igreja é levar os membros a um crescimento espiritual. E eu quero orar para que, ao final desta lição, nossos alunos tenham experimentado um crescimento espiritual, uma maturidade espiritual. Nós vamos a entrar em uma nova lição, um novo professor, quem sabe, um novo momento especial, mas que Deus nos dê o privilégio de ter cumprido a missão, ensinar esses nossos alunos a ter um relacionamento mais estreito com Deus, mais profundo com Deus, que leiam sua Bíblia, que cumpram a missão. Agora, nossa decisão desta lição é: eu quero me tornar um missionário, um discípulo e também formar um discípulo para a honra e a glória de Deus. Queres assinar aí? Faça um papel, toma a decisão de eu quero ser um discípulo do Senhor e eu quero ser também um discipulador, fazer discípulos para Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Abençoe, Senhor, o estudo desta lição, que possa ter provocado crescimento espiritual em muitos de nossos irmãos. Fica em cada coração
e nos coloca no coração um espírito missionário até tua volta. No nome de Jesus. Amém, Senhor.